física, então aproveitar para parabenizar a todos, né, pela nossa profissão, para que a gente consiga sempre levar saúde através do movimento, e a gente tem um papel fundamental na área da saúde, é exatamente um pouquinho disso que eu vim falar com vocês sobre hoje. Como o professor Bruno comentou, então fiquem tranquilos, né, e à vontade para mandar as perguntas, eu sempre vou estar questionando ele em relação se tem alguma pergunta, para não acumular, né, e aí no final atrapalhar o entendimento de vocês. Hoje meu papel é falar um pouquinho sobre exercício físico idoso, da avaliação à prescrição, sabendo do nosso papel, né, tão importante na área da saúde, e principalmente quando a gente fala na parte de envelhecimento saudável. Quem ainda não me conhece, eu sou a professora Carla Montenegro, sou profissional de educação física também, tenho toda a minha formação voltada para a área da saúde, então fiz minha especialização, mestrado e doutorado voltado para a saúde. Atualmente, na verdade, desde 2009, eu atuo dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, como profissional de educação física, transitei pelo Centro de Medicina Preventiva, Ambulatório de Geriatria, e atualmente eu estou como referência e profissional sênior no Centro de Reabilitação do Einstein e também coordeno a pós-graduação da Instituição de Educação Física. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, acompanhar conteúdo gratuito, vou deixar aqui os meus contatos das redes sociais, então podem entrar em contato pelo Instagram, pelo YouTube, tem bastante conteúdo que eu falo que eu tenho como missão aí ajudar outros profissionais de educação física também a atuarem com segurança na área da saúde. E hoje, né, para falar de idoso, que é um tema que eu amo, né? Então, assim, quem me conhece sabe muito bem que é uma das populações mais gratificantes para a gente atuar. É um super privilégio conviver com essa população e colaborar para o processo de envelhecimento saudável. E antes da gente entrar, né, na parte técnica, eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre a nossa importância, né, quando a gente fala em atividade física para idoso. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for game attack with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? With vitality, disease. It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Esse vídeo, pessoal, na verdade, é uma campanha do governo canadense, né, para estimular um processo de envelhecimento saudável. E a proposta é mais trazer uma reflexão, né? Eles fizeram em relação em nível populacional, mas eu queria trazer essa consciência para vocês, né? Que, como a gente viu, existem duas faces do envelhecimento, né? Que envelhecimento não é sinônimo de adoecimento, né? Então, não é porque a pessoa está envelhecendo que ela vai desenvolver doenças, mas todo o impacto de como envelhecer vai fazer, né, com que ela tenha cenários diferentes. Então, a gente pode se deparar com duas situações, né, com dois idosos da mesma idade, mas com condições clínicas muito diferentes. E com certeza, né, o nosso papel no processo é garantir que exista um envelhecimento saudável e que mesmo se a gente se deparar com aquele idoso mais debilitado, mais acamado, a gente também consegue trazer muito benefício. Uma coisa que eu sempre falo para os profissionais é que a gente tem que sempre pensar no que nós queremos proporcionar para os nossos alunos ou paciente, independente do nome que vocês acabam dando para os alunos de vocês, né? Se a gente pensa, né, em só aumentar a expectativa de vida ou se a gente quer melhorar a qualidade de vida, né? Eu sempre falo que muito mais do que adicionar anos de vida à população, a gente precisa adicionar vida aos anos. Então, o nosso papel não é só fazer com que a pessoa viva até os 85, 90 anos, 95 anos. Eu quero que, independente da idade que ele viva, ele tenha qualidade de vida nesse processo.
E o que a gente acaba se deparando, né? A gente sabe que está passando por um processo de transformação na pirâmide etária, né? Então a população está envelhecendo, cada vez mais a gente vai ter um aumento da expectativa de vida, e isso está relacionado à melhora do avanço da medicina, da tecnologia, de acesso à saúde, mas não significa que essa população está envelhecendo de forma mais qualificada, né? Com qualidade. E a nossa grande preocupação na área da educação física, que apesar de nós termos aí a perspectiva que nos próximos 5 anos nós tenhamos 30% da população com mais de 60 anos, ou seja, caracterizando a população como idosa, nós temos poucos profissionais de educação física que realmente se sentem capacitados em atuar com os idosos, né? Foi feita uma pesquisa, né, por um grupo de professores aqui de São Paulo, em que a gente avaliou o nível de conhecimento da diretriz, do guideline. Então, assim, não é nem na aplicação prática, mas em conhecer o que é recomendado para o idoso. E, infelizmente, a gente não ultrapassou 12% dos profissionais que conhecem a recomendação de exercício físico para idosos. Então, entendam que a gente tem um mar para navegar, uma grande oportunidade de mudar a característica, né, a qualidade de vida da população idosa, mas poucos profissionais estão preparados para isso. E eu fico muito feliz quando eu olho aqui que temos 111 participantes na sala que estão buscando mais conhecimento para atuar com essa população que tanto precisa, que são os idosos. Se nós olharmos, né, para os dados da Organização Mundial de Saúde, a gente teve aí um acréscimo aproximado de, no mínimo, 20 anos na expectativa de vida. E que antigamente, né, quando a gente pensava, eu vou me aposentar, ou quando eu ficar idoso, eu quero fazer tal coisa, né? Então, antes, esse tempo era muito pequeno, né? Então, a gente pensava que morrer com 65, 70 anos, viveu bastante. Hoje, a gente considera, no mínimo, né, satisfatório 85 anos. Então, como que a gente quer que esses idosos, né, que vão viver pelo menos 25 anos, 20 anos, sendo caracterizados como idosos, aproveitem a vida, né? Será que eles vão ter condições clínicas e funcionais de viajar, de aproveitar mais tempo com a família, talvez de ter uma nova profissão, estudar algo que sempre teve desejo? Então, é necessário ter saúde para que eles consigam aproveitar esses 20 anos a mais que foram adicionados na expectativa de vida. E como o vídeo mostrou, nós temos diferenças, né, de como podemos envelhecer. A gente pode ter idosos da mesma idade, mas com condições funcionais diferenciadas. Por isso que é muito importante a gente saber, como a proposta da aula de hoje fala, né, da avaliação à prescrição. Como que eu faço para avaliar esse idoso, para direcionar a minha prescrição de forma correta? Então, papel e caneta na mão, galera. Primeiro conceito que vocês precisam entender sobre envelhecimento são os conceitos de senescência e senilidade, né? Muita gente fala, o idoso está senil, né? Então, o que significa senilidade? Então, assim, pessoal, senescência é um processo de envelhecimento natural, tá? Então, é uma somatória de alterações morfológicas, fisiológicas, funcionais, que são atribuídas aos efeitos dos anos sobre o organismo. Então, todo mundo aqui, independente da idade, está passando por um processo de senescência. A gente tem várias alterações que acontecem no nosso organismo derivado ao efeito dos anos sobre o corpo. Então, existem mudanças que são esperadas no envelhecimento, e aí a gente caracteriza como senescência. Quais são essas mudanças esperadas? Por exemplo, rugas, né? Então, se eu der um sorriso aqui, vocês vão ver que Botox não está em dia e que algumas rugas vão aparecer. Cabelo branco é um processo de senescência. Carla, é só mudanças estéticas? Não, a gente tem todos os tipos de mudança. Então, é esperado um acúmulo maior de colágeno nas artérias, proporcionando um enrijecimento. Eu não estou falando que todo idoso será hipertenso, eu estou falando que é esperado ter um aumento da pressão arterial. Se eu tenho uma pressão controlada na minha juventude, esse aumento não vai me caracterizar como hipertensão. Mas se eu já não tenho um hábito de vida
saudável durante o meu processo, né, de juventude e início do envelhecimento, quando eu envelhecer, provavelmente eu vou ser uma idosa hipertensa. Então, existem alterações que são esperadas no processo de envelhecimento. A gente vai falar de alguma delas, como, por exemplo, perda de massa muscular. É esperado que a gente perca músculo com o envelhecimento se não fizer exercício físico, né? Então, o nosso corpo, a partir dos 30 anos, vai perder músculo. O que eu posso fazer para garantir que eu seja aquele idoso saudável curtindo a família? Me preparar para envelhecer. E se eu estiver, né, já como idoso, ainda intensificar a prática de atividade física regular. Então, são mudanças que são esperadas com o envelhecimento. Isso a gente caracteriza como senescência. A senilidade são danos à saúde associados ao tempo. Porém, eles não são causados pelo envelhecimento. Eles são causados por doenças ou uma somatória de maus hábitos de vida. Então, eu não posso dizer que todo idoso terá diabetes. Infelizmente, grande parte dos idosos tem diabetes, mas o diabetes não é derivado do envelhecimento. O diabetes é derivado de alterações metabólicas por uma somatória hereditária e comportamental. O mesmo acontece com a hipertensão, com a doença arterial coronariana, com o câncer, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas principais demandas geriátricas que aparecem. Então, o processo de senilidade, ele acontece principalmente pelo motivo de associado ao tempo de vida, mas com causa de doenças e maus hábitos. Claro que, se eu vivi 34 anos da minha vida, eu me expus a fatores de risco por 34 anos, diferente da minha avó, que tem 86 anos. Quanto tempo ela passou exposta a fatores de risco? 86 anos. Então, o risco dela desenvolver alguma doença é muito maior do que o meu, que tem um tempo menor exposta a fatores de risco de hábitos de vida, tá certo? Mas a senilidade não é sinônimo de envelhecer. Envelhecer de forma patológica é um combinado de doenças e maus hábitos de vida. Agora, a senescência, sim, é um processo natural. Então, são mudanças que são esperadas com o passar dos anos, tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha claro que existem algumas alterações que são esperadas e outras alterações que nós chamamos de patológicas, tá certo? Até aqui tudo bem? Tudo legal, sem dúvidas aqui. Perfeito, Bruno, obrigada. Então, quando a gente pensa, né, no nosso papel como profissional de educação física, na promoção de um envelhecimento saudável, porque a gente sim tem que se preocupar que nós vamos nos deparar com perfis diferentes de idosos. Então, eu posso ter desde o idoso super saudável até o idoso mais acometido. Então, o nosso papel é sempre otimizar o que nós chamamos de capacidade funcional. E aí, outro conceito que, para quem quer trabalhar com o idoso, precisa estar claro na mente, tá? O que é promover funcionalidade? A gente vai falar sobre avaliação funcional. E por que a nossa avaliação funcional é diferente do idoso de quando a gente pega um jovem de 30 anos? Por que a minha avaliação como profissional de educação física tem que ser diferente? Porque as capacidades que eu quero promover são dependentes da condição funcional desse idoso. Então, quando eu falo em funcionalidade, é uma combinação de autonomia e independência. A independência, pessoal, é a capacidade do idoso realizar algo sem depender de outra pessoa. Por exemplo, tomar banho sozinho, comer sozinho, se vestir sozinho, ir ao mercado sozinho. Isso é independência, ele tem a capacidade de realizar essas atividades sem depender de outra pessoa. Quando a gente fala em autonomia, é a capacidade de decisão, né? Então, é a capacidade do indivíduo decidir o que ele quer fazer, comandar as suas ações, seguindo suas próprias regras. Então, eu sei que agora eu quero tomar água. Então, isso é autonomia. Agora eu quero tomar banho. Agora eu quero comer.
agora eu quero ir passear. Então, quando a gente fala em autonomia, é a capacidade de decisão. E a gente sabe que o exercício físico estimula essas duas pontas, tanto a parte cognitiva, que vai garantir a minha autonomia, quanto a independência, que está mais relacionada à força física. Infelizmente, a gente tem condições clínicas que podem impactar ambas, né? Tanto a autonomia quanto a independência, ou só a autonomia ou só a independência. Vou dar um exemplo. Um idoso que caiu na rua e teve uma fratura de fêmur, mas está com o cognitivo preservado. Então, ele tem a autonomia de decidir que agora ele quer comer, mas ele não consegue preparar a sua refeição sozinho porque ele está acamado por conta da fratura de fêmur. Eu tenho aquele idoso que o contrário acontece, né? Então ele não está, ele tem independência, ele não tem independência por conta da fratura, ele depende de outra pessoa para fazer as suas atividades, mas ele consegue decidir sobre a atividade que ele quer realizar. A gente tem o contrário, que é aquele idoso, por exemplo, que está no início de um processo demencial, que é um recém-diagnóstico de Alzheimer, um recém-diagnóstico de demência vascular, de corpúsculo de Lewy ou qualquer outra demência. No início, e aqui eu reforço, no início, tá? Porque a tendência é que com o passar do tempo, na evolução da doença, ele perca também a independência. Mas no início da doença, ele perde a autonomia, a capacidade de decidir, mas ele consegue fazer sozinho. Então, ele às vezes não tem capacidade de decidir que é hora do banho, mas se ele precisar tomar banho e alguém orientar, olha, seu José, é hora de tomar banho, ele consegue tomar banho sozinho. Ou, né, é hora de comer. Tanto é que uma das preocupações é que muitas vezes esses idosos não tomam banho, não comem direito, não fazem as suas atividades, exatamente porque perdem a autonomia, mas eles ainda mantêm independência. Então, quando nós pensamos no papel do profissional de educação física na atuação do idoso voltada para a saúde, porque sim, a gente pode ter idosos que querem aí um foco de rendimento, mas se a gente pensar no foco da saúde, é promover funcionalidade, ou seja, autonomia e independência, para que ele execute as suas atividades básicas e instrumentais de vida diária. Minha preocupação não é nele conseguir correr uma meia maratona do Rio de Janeiro. A minha preocupação é que ele consiga comer sozinho, tomar banho sozinho, se vestir sozinho, dirigir sozinho, ir ao mercado sozinho, consiga administrar o seu dinheiro sozinho. Então, é que ele consiga realizar as suas atividades de vida diária, certo? Então, quando a gente for discutir a avaliação funcional do idoso, vocês vão ver que todos os testes são baseados nessas atividades. A gente vai avaliar se ele tem condição, não de correr a meia maratona, mas ele tem condição de executar essas atividades de forma independente e autonômica. Beleza? E aí, um dos conceitos que a gente acaba confundindo é a questão de fragilidade e vulnerabilidade. Quando a gente se depara com um idoso que nós falamos, né, que tem síndrome da fragilidade, como o próprio nome diz, é uma síndrome que está relacionada à inatividade física, perda de força, perda de peso, cansaço, diminuição da velocidade de marcha, que é diferente do idoso estar vulnerável. A vulnerabilidade é diferente da fragilidade. Então, não falem assim, aquele idoso é tão frágil. A gente não sabe se ele é frágil. Para saber se é frágil, a gente precisa avaliar a síndrome da fragilidade. Muitas vezes o idoso é vulnerável, ele está vulnerável a desenvolver algumas condições clínicas não favoráveis. E é por isso que a gente acaba se deparando com algumas demandas geriátricas, né? E o que a gente caracteriza como demanda geriátrica? São as doenças que são altamente prevalentes no idoso, exatamente porque a gente tem fator de senilidade. Então, tempo de exposição associado aos maus hábitos de vida que esse idoso adquiriu no passar do tempo. Então, uma coisa que eu sempre falo, não é normal o idoso ter uma doença, mas é muito comum, tá? Então, é comum porque os hábitos de vida, porque fatores de risco que eles foram expostos, facilitou o desenvolvimento da doença. E se a gente olhar hoje para o panorama epidemiológico da população idosa,
essas são as 5 doenças mais prevalentes nos idosos: hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, que é a doença arterial coronariana, que é a principal causa de infarto, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e câncer. E se a gente pensar em mortalidade, em primeiro lugar, ainda está as doenças cardiovasculares, né? Então, relacionadas a infarto agudo do miocárdio, a acidente vascular cerebral, AVC, que, né, refere-se aí às 4 primeiras, vamos dizer assim, causas aqui, doenças, demandas geriátricas. E o câncer em segundo lugar, e a gente vai entender por que o câncer também está tão prevalente nos idosos, infelizmente, tá? Então, pensando nas mudanças que acontecem somadas aos hábitos de vida, primeira alteração que preocupa a gente e que acaba favorecendo o idoso a ter essa alta prevalência de de doenças: acúmulo de gordura na região abdominal, tá? Então, tudo começa, né? Todas essas doenças que nós falamos no slide anterior começam na gordura corporal. E quando a gente envelhece, né, diferente dos homens, aqui vou falar especificamente das mulheres, tá? Mas os homens, eles não têm essa proteção hormonal. Homem, quando engorda, grande parte das vezes já começa a acumular gordura na região abdominal. Então, é muito comum que a gente já se depare com idosos homens, né, que têm uma alta prevalência de gordura abdominal. A mulher, ela tem um fator de cardioproteção por conta da produção de estrogênio. Isso durante a vida. Porém, quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma redução drástica da produção de estrogênio, que é o que protegia a gente acumular gordura na região do abdômen. E aí a mulher, se ganhar peso, ela ganha muito mais facilmente na região do abdômen. E essa gordura do abdômen é a gordura que causa grande parte das doenças, e eu vou explicar o porquê. Então, a gente tem um processo de mudança de composição corporal que se acentua com o processo de envelhecimento. Eu começo a acumular mais gordura, ao mesmo tempo que, a partir dos 30 anos, como eu disse para vocês, a gente começa a perder massa muscular, isso de forma natural, se eu não fizer exercício físico de força, tá? E a grande questão é que o grupamento muscular que a gente mais perde com o envelhecimento são glúteos. E se a gente pensar em funcionalidade no quesito independência, o glúteo, que é responsável pela extensão de quadril, ele impacta severamente a independência do idoso, porque ele precisa estender o quadril para levantar da cadeira, para levantar do sofá, para levantar do vaso sanitário, para subir uma escada, e é onde ele começa a ter um comprometimento funcional muito grande. Então, a gente tem um aumento significativo de gordura corporal, uma redução significativa de músculo naquele processo ou naquele indivíduo que não está fazendo exercício físico de forma acentuada. E aí as doenças começam a ser facilmente desenvolvidas. Por que que isso acontece? Porque quando a gente fala em gordura corporal, principalmente gordura abdominal, são essas células adiposas que produzem substâncias que nós chamamos de citocinas, tá? Que são substâncias pró-inflamatórias, que facilitam a inflamação do organismo. E essas substâncias, por causarem processos inflamatórios, são as causas das alterações cardiovasculares e metabólicas. Coloquei aqui as principais para vocês, mas vocês não precisam decorar. Eu quero que vocês entendam o conceito, tá? Então, primeiro de tudo, por que que vai facilitar alterações metabólicas? Porque vai gerar uma resistência à ação da insulina. E aí, galera, tem que lembrar qual é o papel da insulina no nosso organismo, né? Então, a insulina, ela tem o papel de garantir a entrada de glicose para dentro da célula. Só que o que acaba acontecendo? Essas substâncias pró-inflamatórias dificultam o processo de sinalização da insulina para a célula. Então, eu vou dar um exemplo muito prático que eu gosto para todo mundo entender facilmente qual que é o papel da insulina.
Então, vamos imaginar, antes da gente começar a nossa aula aqui, eu estava conversando com o Bruno falou que hoje o dia é longo ainda, né? Então, tem a minha palestra, e depois às 8 horas da noite tem outra palestra que ele vai mediar aqui pelo CREF, né? E que ele vai estar descansando apenas às 22 horas. Vamos supor que o Bruno acabou a palestra dele às 22 horas, e o Bruno, aqui na célula, pessoal, é o glúteo, tá? Então, o Bruno é o glúteo da célula. Tá cansado, não vai fazer janta, né? E aí ele vai falar, meu Deus, e agora? O que eu vou comer? Tá? Então, o Bruno, ele mora num prédio, tá? No 10º andar, e vai resolver pedir uma pizza. A pizza é a glicose. Então, o Bruno ligou para a pizzaria, pediu a pizza. Quando a pizza chegar, então, quando a glicose chegar na célula, o porteiro do prédio dele, que é a insulina, vai se conectar ao receptor e vai interfonar para o Bruno. Então, tem uma cascata de sinalização química aqui entre o receptor da insulina com o glúteo, que é o porteiro interfonando para o Bruno, falando, Bruno, a pizza chegou, pode descer para pegar. E o Bruno vai fazer o quê? Descer, abrir a porta da portaria e permitir com que a pizza chegue na casa dele. Então, vai pegar essa pizza. Então, é isso que acontece quando a gente tem glicose. Glicose chegou para a célula que está demandando energia, a insulina é responsável em disparar uma cascata de sinalização para o glúteo migra para a membrana da célula, abre a porta da célula e permite com que a glicose entre, tá? Então, esse é o papel da insulina. O que acaba acontecendo com o indivíduo que acumula gordura na região da abdominal e desenvolve um processo de resistência da insulina? A pizza chegou, o Bruno está no apartamento, o porteiro está interfonando, mas a gordura foi lá e cortou o fio do interfone. Então, o que acontece no caso da resistência à insulina é que a gente tem o fio do interfone cortado pelas benditas citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas são produzidas por quem? Pela gordura abdominal. Qual que vai ser a resposta do Bruno em relação a isso? 10h30, passou meia hora, a pizza não chegou, ele está morrendo de fome. 11h30, passou 1h30, a pizza não chegou, ele está morrendo de fome. Ele vai ficar lá esperando a pizza se teletransportar para o apartamento dele? Né? Se a pizza demorasse 1h30 para chegar na casa de vocês, o que vocês fariam? Ligariam para a pizzaria. Vai falar, meu amigo, desculpa, mas faz 1h30 que eu pedi a pizza e até agora a pizza não chegou, né? Estou com fome. E é isso que acontece. A célula não identifica energia chegando, vai começar a sinalizar o organismo que está faltando energia, o fígado começa a disponibilizar mais glicose para a corrente sanguínea. Glicemia começa a aumentar. E aí, resolve o problema? Vai ter mais glicemia batendo aqui na célula do Bruno, no apartamento do Bruno. O porteiro está tentando interfonar, não resolve. Tá? É daqui em diante que a gente inicia o desenvolvimento da síndrome metabólica e, consequentemente, do diabetes tipo 2. Por quê, né, pessoal? A gente não tem uma eficiência na ação da insulina, né? Então, ela não está conseguindo sinalizar e o organismo não consegue combater isso sozinho. Uma das formas da gente ajudar nesse processo é exercício físico. Então, o exercício durante a contração muscular é o único momento em que o glúteo migra sozinho para a membrana sem depender da insulina. Então, o exercício físico, ele vai auxiliar de forma aguda, porque vai ter esse processo de migração para a membrana sem depender da sinalização da insulina, e de forma crônica, porque o músculo é o tecido corporal que mais consome glicose em repouso. Então, é muito importante que a gente promova exercício físico para os nossos idosos. E, né, retomando aqui a questão das citocinas pró-inflamatórias, cortei o fio do interfone, comecei a resistência à ação da insulina, aí a gente entra no processo de síndrome metabólica, que é só relacionado à resistência à insulina, que vai gerar uma glicemia alterada. Não, pessoal, a gente começa a ter alteração da glicemia, porque o corpo entende que está faltando energia. A gente tem a obesidade central, que começa a acumular ainda mais gordura na região do abdômen,
e a gente considera como ponto de corte para homens 102 centímetros, para mulheres 88 centímetros. Os triglicérides e colesterol bom, né, o HDL, começam a ficar alterados, aumentando o triglicérides, diminuindo o HDL. Por quê? Porque triglicerídeo e colesterol é produzido pelo fígado. Quem metaboliza a gordura é o fígado. E a partir do momento em que eu não tenho energia chegando para a célula, o fígado começa a aumentar os estoques de energia, ter uma alteração dentro do processo metabólico hepático que aumenta exponencialmente a produção dos triglicérides e reduz exponencialmente a produção do HDL colesterol, que é o colesterol que protege o nosso coração. Por que protege? O colesterol LDL é aquele colesterol ruim que acumula, né, que se acumula nas paredes dos vasos. O HDL é o que faz o transporte inverso, porque assim, o LDL não é de todo mal, ele precisa ser produzido até para garantir produção hormonal. Só que ele sabe chegar até as artérias, mas ele não sabe voltar para o fígado. E quem ajuda nesse transporte inverso é o HDL. Só que se eu não tenho HDL na circulação, o que acaba acontecendo? Sobrando LDL nas paredes dos vasos, e aí a gente tem, consequentemente, formação de placa de ateroma, que eu vou mostrar a figura para vocês. Mas antes de mostrar a figura, então a gente entendeu que aumenta a obesidade, aumenta a glicemia, aumenta a triglicérides, reduz a HDL e a pressão arterial também tende a aumentar. Por quê? Dentre essas substâncias pró-inflamatórias, a gente tem substâncias como angiotensinogênio, TNF-alfa, inibidor de ativação de plasminogênio, interleucina 6, PCR, que interferem no potencial de vasodilatação e vasoconstrição dos vasos. Então, ele acaba deixando os vasos mais rígidos, fazendo com que o coração tenha que exercer uma força maior para garantir um fluxo sanguíneo eficiente. Então, a pressão arterial começa a aumentar. E tudo começou na gordura abdominal, certo? E aí, o próximo passo disso é o quê? A principal causa de morte do Brasil e do mundo, né? Em que 70% da população morre por conta de doenças cardiovasculares. Então, a gente começa a ter um processo de formação de placa de ateroma que não começa na vida idosa, tá? Todo mundo aqui está formando um pouquinho de placa. A diferença é o quanto de placa de ateroma eu estou formando, e eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Mas só para vocês entenderem que o idoso que infarta não é porque ele desandou na vida idosa, ele desandou lá na juventude, ele começou a formar placa de ateroma logo no início da vida, a partir dos 30 anos, quando a gente caracteriza o início do processo de envelhecimento. Agora, o quanto eu vou formar de placa de ateroma, se eu vou ser essa artéria aqui de cima ou a artéria de baixo, vai depender dos hábitos de vida. E quando eu falo hábitos de vida, é a alimentação e a atividade física, manejo de estresse, tudo que vai influenciar o nosso metabolismo, certo? Então, entender que grande parte dos idosos, né, vão aparecer para a gente, com certeza com placa de ateroma, mas eu tenho que saber se a placa de ateroma é essa aqui de cima, que é um baixo risco cardíaco, ou se é essa aqui de baixo, que tem maior risco de se romper ou gerar uma obstrução completa a ponto de causar um infarto, tá? Então, por isso que a gente considera idoso alto risco. Não significa que todo idoso é doente, significa que ele tem um risco aumentado por conta do tempo de exposição. Agora, o que ele fez durante a vida, aí sim vai impactar quais são as consequências e sequelas que ele pode desencadear, certo? Assim como a gente tem a evolução, né, da síndrome metabólica, se não tratar da síndrome metabólica, vai evoluir para um processo de diabetes tipo 2, tá? Então, é fato, né? A gente tem aí estudos que mostram que em 10 anos, a gente, a partir do início, né, da resistência à ação da insulina, se eu não reverter o processo da gordura abdominal, eu vou ter uma morte celular do pâncreas, porque o pâncreas vai começar a querer produzir mais insulina, porque ele vai entender que a culpa é do porteiro que não está dando conta do recado, então vai produzir mais porteiros, mas, consequentemente, isso não resolve e gera uma sobrecarga no pâncreas.
E as células do pâncreas começam, ó, que vocês observam, a declinar, a morrer. Então, a gente tem uma redução acentuada da quantidade de células. A partir do momento em que 50% dessas células morrem, a gente caracteriza o diabetes tipo 2. E como eu sei disso? Por exames laboratoriais que vão detectar, né? A gente já tem diversos estudos que mostram quando a glicemia de jejum ultrapassa 126 miligramas por decilitro, já significa que a gente teve uma perda de 50% das células do pâncreas, tá? E aí entra no diagnóstico de diabetes tipo 2, que é tratável, mas não tem cura. Eu posso tratar só com hábitos de vida, eu posso ter a necessidade de medicação, mas eu não vou curar. Ah, Carla, meu idoso, ele está curado do diabetes porque começou a fazer exercício. Não, ele não está curado. Ele está tratando com exercício, que é uma forma não medicamentosa. Mas exercício é remédio. Se ele parar de fazer exercício, a glicemia volta a alterar, tá certo? Então, a gente consegue tratar de forma não medicamentosa, porém, a gente não fala que o idoso se curou do diabetes, ele está controlado por conta do exercício físico, certo? Mas, como eu disse para vocês, né, não é só de doenças cardiometabólicas que grande parte dos idosos acabam tendo intercorrência, mas o câncer também está sendo altamente prevalente nessa população. E por que que o idoso tem maior risco para desenvolver câncer, né? E se vocês pararem para pensar, quantos idosos que vocês conhecem que têm um diagnóstico de câncer, né? E eu falo para vocês com toda tranquilidade, né? Hoje eu reduzi bem o meu número de alunos de personal, até por conta da demanda do hospital e demanda familiar. Estou com família crescendo aqui na barriga, já tenho um filho pequeno, mas dos idosos que eu atendo, 100% deles, né, tem diagnóstico de câncer. Então, eu estou com 2 idosos especificamente que estão com um quadro de câncer, né, sem bom prognóstico, então, assim, sem chance de cura, mas que querem fazer exercício físico para manter funcionalidade. Então, que estão se esforçando, que querem manter função, por quê? Não tem um tratamento curativo, mas eles têm uma expectativa de vida, vamos dizer assim, que não tem como a gente calcular quantos anos eles vão viver, mas o quanto eles viverem, eles querem viver bem, né? Então, por que é altamente prevalente câncer no idoso? Primeiro de tudo, pessoal, tempo de exposição a fatores de risco, né? Então, como eu disse para vocês, o que é o câncer? O câncer é uma célula anormal, né? Então, que acabou surgindo, que acaba gerando uma resistência do nosso sistema imunológico em reconhecer que ela nasceu com algum defeito de fábrica, vamos dizer assim. E ela engana uma proteína do sistema imunológico a sinalizar para que ela seja combatida, tá? A grande questão é que essa célula dá origem a outras células de mesma característica, que são irreconhecíveis pelo nosso sistema imunológico e que interferem na função do tecido em que elas habitam e que podem se proliferar para sistemas distantes, tá? Então, elas não ficam só no local de origem, elas se espalham rapidamente. Então, todo câncer, ele é alto risco de metástase, tá? Se ele não tivesse risco metastático, ele não é caracterizado como câncer, ele é caracterizado como tumor benigno. Se é câncer, tem risco de metástase, tá bom? Então, entendam que o câncer é uma célula anormal que, vamos dizer assim, engana o nosso sistema imunológico a combater, que dá origem a outras células de mesma característica e que tem um potencial metastático. O que pode facilitar o desenvolvimento desse câncer? Exposição a fatores de risco intrínsecos e extrínsecos, tá? Extrínsecos, radiação, luz solar, né? Então a gente tem, por exemplo, câncer de pele, a própria radiação pode dar risco de câncer, mas a gente tem fatores como estresse, maus hábitos de alimentação, maus hábitos de atividade física, então o sedentarismo, que tudo isso interfere. Alteração de glicose, insulina, que é um hormônio anabólico, né? Então, resistência à insulina é alto risco para desenvolvimento de câncer, obesidade é alto risco de câncer porque aumenta a insulina. Então, tudo que é derivado à alteração de glicose facilita o desenvolvimento do câncer. E a mais atual, né, o que a ciência vem mostrando, é a questão da redução dos telômeros. O que são os telômeros? Os telômeros são as pontas das nossas fitas de DNA. Então, entendam que todo mundo aqui nasceu
com um tempo pré-determinado de vida, né? A gente já está na genética falando assim, teoricamente, a Carla vai viver 80 anos. Por que a Carla vai viver 80 anos? Porque a partir dos 80 anos, pelo tamanho do telômero, é esperado que ela viva até 80 anos. Pode ser que qualquer coisa aconteça no meio do caminho, mas pelo tamanho do telômero dela, ela vai viver 80 anos. Porque a cada ano que passa, o nosso telômero vai diminuindo de tamanho. E se a gente reduz demais o tamanho, acontece que qualquer tipo de exposição possa interferir na proliferação do nosso DNA e gerar uma célula com uma mutação. E essa mutação pode ser o câncer. Então, o telômero, ele protege o material genético para que não nasça células com anomalias, como, por exemplo, o câncer. Então, se eu tenho um telômero reduzido no envelhecimento, significa que eu fico mais suscetível a ter câncer, porque eu não tenho proteção para o meu material genético daquela célula. E o que a gente sabe que é muito positivo é que o exercício físico aumenta a vida do telômero. Então, nós protegemos o telômero porque induzimos a produção de uma enzima chamada telomerase. E isso em qualquer fase da vida. Por isso que pessoas fisicamente ativas têm menor risco de desenvolver câncer. Não significa que a gente tem um colar da imunidade, significa que o nosso risco, e aqui falo nosso, porque como profissional de educação física, acredito que todo mundo aqui sabe do benefício e faz atividade física regular, a gente acaba tendo um fator de proteção para desenvolvimento do câncer, tá? Mas entendam que esses fatores, pelo envelhecimento, eles acabam sendo potencial risco para quê? Para desenvolvimento de câncer. Beleza? Até aqui tudo certo? Tem algumas perguntinhas aqui já. Pode mandar. Então, vamos lá. Logo lá no começo, vários colegas perguntaram quais as maiores barreiras para os idosos praticarem atividade física. Vamos pensar junto, pessoal. Barreiras. O que a gente mais ouve é tempo. Isso não só para o idoso, mas para qualquer faixa etária. E aí muita gente fala assim, Carla, mas tempo para o idoso? A maior parte dos idosos são aposentados. Se a gente pegar estudos comportamentais, o que eles apontam para a gente é que o tempo não é a principal barreira, mas experiência prévia da atividade física. Então, se o idoso teve um processo, né, de experiência positiva de exercício, ele vai aderir ao exercício físico de melhor forma no envelhecimento. Apoio de pares, então, ter alguém para fazer exercício físico junto, não necessariamente profissional, mas o familiar, o cônjuge, o neto, o vizinho, ter alguém, uma companhia para fazer exercício. Insegurança, grande parte dos idosos referem que não se sentem seguros para a prática de exercício físico. Então, eles têm medo de que aconteça alguma coisa durante a prática. Medo de cair, medo de infartar, medo de lesionar, medo de sentir dor por conta do exercício. Por isso que a boa orientação do profissional faz toda a diferença. E, por último, pessoal, existe um ponto que é muito pouco falado, mas que na literatura é muito bem embasado, que questões socioeconômicas, ambientais, influenciam a prática de atividade física do idoso. Porque muitas vezes a gente fala, é fácil fazer atividade física, né? Se ele se movimentar, se ele caminhar na rua, se ele fizer opções mais ativas, já facilita o processo. Mas o bairro que ele mora é seguro? Ele se sente confortável em andar na rua? As calçadas que ele tem para andar no bairro, elas são adequadas? Elas têm buracos? Elas têm escadas? Né? Então, qual é o horário que ele vai andar? Ele tem acuidade visual para enxergar bem à noite, durante o dia? Então, tudo isso, fatores socioeconômicos ambientais, influenciam também a mudança de hábito do idoso. Então, quando a gente faz uma abordagem para o idoso, e aí a gente precisa entender qual população a gente está trabalhando, se é em nível populacional, como, por exemplo, atuando dentro de uma UBS, dentro de um NASF, ou se é num atendimento individualizado, como que eu vou direcionar a minha orientação e a minha prescrição? Porque eu tenho que direcionar de acordo com a realidade desse idoso. Senão as informações se perdem no ar, porque todo mundo fala, mas, Carla, é muito óbvio que exercício físico faz bem para a saúde. Por que todo mundo não faz? Aí a gente tem que entender que precisa direcionar da melhor forma, certo?
Vamos lá, Bruno. Não, e aí tem até já a ver com a próxima pergunta que diversos colegas fizeram também, a questão de como democratizar a prática da atividade física para os idosos. Porque como são grupos teoricamente menores, precisam de um trabalho mais específico, não dá para se falar de uma grande academia, de uma grande rede, e que acaba que esse trabalho fica assim, um pouco mais caro, e que às vezes limita um pouco isso. Como poderia? Pessoal, eu acredito, lógico que a gente tem idosos mais específicos que precisam de cuidados acentuados, né? Mas a educação em saúde é a chave do negócio, tá? Então, não entendam que nós somos os seguradores, né, de saúde, que eles só podem fazer exercício físico com um profissional de educação física. Se ele tiver um bom aconselhamento, uma orientação em que eu eduque esses alunos, esses idosos, a como fazer em casa de forma não supervisionada, isso é a chave, né? Então, democratizar o conhecimento no sentido dele saber como que ele pode ajustar a intensidade, qual é o tipo de exercício que ele pode fazer, que exercício de fortalecimento ele pode fazer em casa. Carla, ele pode agachar? Galera, sentar e levantar ele faz todo dia no dia a dia dele, né? Então, são exercícios e atividades que a gente precisa orientar o idoso. Ah, mas ele é hipertenso. Ele consegue aferir a pressão em casa ou então num posto de saúde, né? Então, é importante que a gente eduque ele. Qual é a pressão que ele pode considerar normal para fazer prática no dia? Como que ele faz o teste da fala para saber a intensidade? O quanto que ele pode fazer de exercício? Quais são os 4 principais exercícios de fortalecimento que ele consegue fazer sozinho? Claro que se ele fizer de forma supervisionada com um profissional, sensacional. Mas a gente tem que pensar que grande parte da população não vai ter o privilégio de ter o seu atendimento como personal. E a gente precisa democratizar o conhecimento e a promoção de atividade física. Se ele já faz atividade física, adere e gosta, a chance dele procurar um profissional é muito maior do que aquele idoso que não foi tocado ainda pelo benefício do exercício. Tá, tem muitos colegas aqui perguntando, mas muitos casos específicos. Se eu for ficar entrando nisso tudo, a gente vai estourar Até aqui o horário, amanhã. não vai conseguir, não dá, é muita coisa. A Carla tem muito conhecimento para passar, então esses casos específicos aqui eu não vou passar, não. Mas a última pergunta aqui, que se repetiu um pouco, a questão lá dos telômeros. Quanto de atividade física o idoso precisa fazer? Volume, intensidade? Qual a Em questão de quantidade? telômeros, pessoal, não só para idosos, mas para a população em geral, é atingir a recomendação mínima, tá? Então, todas as pesquisas que mostram o papel do exercício físico na telomerase, na influência do tamanho do telômero, é atingir os 150 minutos semanais de atividade física moderada, tá? Então, não entram especificamente se precisa ser só trabalho aeróbio ou exercício de força, é atingir a recomendação dos 150 minutos. Então, atingindo a recomendação, a gente consegue aí uma proteção, né, um aumento da produção de telomerase. Como eu disse para vocês, não significa que toda pessoa que faz atividade física está imune ao câncer, significa que a gente reduz o risco. E caso essa pessoa tenha o diagnóstico, a chance de sobreviver é maior e de passar pelo tratamento, porque sim, o tratamento ele vamos dizer assim, custoso, né? Ele traz diversos efeitos colaterais, acaba sendo muito melhor para aquelas pessoas que fazem atividade física prévia e durante o tratamento do câncer, tá? Porque tem muitos idosos que sobrevivem ao câncer, mas que morrem de processos secundários, efeitos colaterais, né? Então, vou dar o exemplo aqui desse meu aluno de personal que eu falei para vocês. De um deles, ele fez o tratamento de câncer, né? Fez a quimioterapia, hormonioterapia, estava ótimo. O que aconteceu? Fazendo exercício físico. Começou a ter uma alteração de ritmo cardíaco durante a sessão. Eu falei, vamos interromper, precisa passar em avaliação com o cardiologista, porque pode ser um processo de cardiotoxicidade. E batata, avaliou, interrompeu e internou, fez um procedimento cardíaco, ficou em UTI, em coma, porque teve uma complicação na cirurgia por conta do quê? Parte cardiovascular, que estava ficando alterada derivado ao processo da quimioterapia. Então, entendam que não é só sobre sobreviver ao câncer, mas é ultrapassar e sobreviver o câncer com qualidade de vida e ter força suficiente para possíveis sequelas, tá bom? Tá ótimo. Pode seguir aí. Então, além disso, né? Então, além das demandas geriátricas, que é uma preocupação, pessoal, marquem aí 3 coisas que impactam diretamente na mortalidade do idoso, tá? Então, isso são orientações que vocês precisam dar para os seus alunos idosos e para a população idosa em geral.
a gente sempre vai buscar prevenir quedas, tá? Então, primeiro ponto, o idoso não pode cair, tá? Porque queda mata. Carla, mas o idoso vai morrer caindo? Galera, às vezes não é caindo, mas é simplesmente da sequela da queda. Por quê? Pensem comigo, tá? A gente acaba considerando queda amparada ou não amparada, tá? Então, qualquer vez que ele tiver um desnivelamento não intencional, a gente caracteriza como queda. Mas um idoso que cai, primeiro ponto, ele vai ter medo de cair novamente, mesmo que foi uma queda que não teve consequência negativa. Ele tem medo de cair novamente. Qual que é a tendência dele? Se movimentar cada vez menos. Então, é aquele idoso que vai começar a ficar mais sentado, que não vai querer andar sozinho na rua, que vai ter medo de descer escada, de subir escada, porque ele tem medo de cair. E aí, consequentemente, o nível de atividade física do idoso cai. A massa muscular dele vai embora. E aí ele começa a desenvolver outras consequências do que a gente chama de imobilismo por conta de uma queda. Além disso, a gente pode ter quedas com desfechos negativos, fraturas, hospitalizações, necessidade de cirurgia. E muitas vezes o idoso cai, tem uma fratura, vai ficar internado. E aí, um organismo que vai ter um sistema imunológico mais deprimido fica mais suscetível a processos infecciosos. Então, o que mais a gente vê em hospital é idoso internado por conta de uma queda e que morre por conta de uma pneumonia. Por quê? Pega uma bactéria oportunista, desenvolve um processo de infecção e acaba falecendo. E tudo começou com uma queda. E como que a gente previne queda? Com exercício físico, trabalhando força, agilidade, flexibilidade, equilíbrio. Então, é muito importante que a gente saiba abordar a prevenção de quedas no nosso programa de treinamento. Outro ponto importante, desidratação, diarreia, tá? Então, idoso com diarreia, sinal de alerta. Por quê? A diarreia não é a causa da diarreia em si, tá? Mas a questão é que o idoso desidrata muito mais rápido e muito mais fácil do que qualquer outro perfil populacional. E que há uma diarreia, muitas vezes, que a gente nem dá muita bola, o idoso acaba tendo uma desidratação, que isso interfere na saúde mental, ele começa a ter episódios, por exemplo, de delírio, né? Então, a pessoa acha que está esquecida, que não está falando coisa com coisa, e está relacionado a um processo de desidratação. Vai ter que ficar internado para hidratar, porque só a ingesta hídrica em casa não soluciona o problema. Mesma coisa, hospital, bactéria oportunista e morre por um processo de infecção. E pneumonia, como vocês já entenderam que infecção a gente precisa prevenir, porque o sistema imunológico do idoso é mais deprimido. Então, combater um processo infeccioso, principalmente em trato respiratório, acaba sendo muito mais custoso para a saúde do idoso, né? Então, exige muito mais esforço do organismo em combater aquela bactéria e muitas vezes os antibióticos, às vezes, não conseguem sozinhos fazer esse processo e o idoso acaba falecendo, tá? Então, são 3 coisas que também preocupam quando a gente fala em saúde do idoso: queda, diarreia e pneumonia, beleza? E como eu brinco com vocês, né, sempre nós somos a solução de todos os problemas, né? Então, o exercício físico tem o potencial de controlar, né, diminuir o risco de todas as doenças que a gente falou, de tratar todas as doenças que a gente falou, melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade do sono. Então, somos a solução dos problemas para os idosos, tá? Então, a gente reduz o risco de morte por todas as causas, melhora a funcionalidade, perfil lipídico, glicemia, risco cardiovascular, transtornos de estresse e depressão. Gente, a depressão é altamente prevalente na população idosa, tá? E, infelizmente, quando a gente pensa em depressão, o desfecho final da depressão acaba sendo o suicídio. Carla, mas eu nunca vi um idoso se suicidar. O suicídio não necessariamente ele precisa ser uma morte intencional e racional. O suicídio pode ser, por exemplo, não aderir a tratamento medicamentoso, não ir ao médico com regularidade. Então, ele perde a motivação de viver. E a motivação de viver vai impactar no cuidado da sua saúde. E o exercício físico, galera, ajuda no tratamento da depressão, né? E aí eu falo, né? Quando tem um acompanhamento de um profissional, isso muito melhor, porque além
de estar sendo um exercício supervisionado, ele tem o suporte de pares, né? Então, ele está, de certa forma, com outra pessoa, muitas vezes que ele não tem essa oportunidade no dia a dia, e porque a gente libera hormônios que dão a sensação de bem-estar e qualidade de vida para o organismo. Tratamos o câncer, reduz risco de demência, risco de queda, doenças neurodegenerativas, osteomusculares, impotência sexual, disposição, humor. Galera, somos o remédio para tudo, né? Então, envelhecer saudável significa envelhecer de forma ativa. Só que para isso, né, eu não quis assustar vocês falando que, nossa, o idoso pode vir com uma mala de doenças, mas infelizmente é o que acaba acontecendo. O idoso que a gente se depara lá na ponta, né, que vai precisar do nosso atendimento, é o idoso que tem grande parte das doenças. Porque se ele não tem doença, é porque ele já teve um processo de envelhecimento ativo, ele já faz atividade física. Meu pai tem 64 anos e faz atividade física desde sempre. A vida inteira dele ele fez atividade física. Então, ele sabe fazer, ele sabe se cuidar. Ele é o tipo de pessoa que se beneficiaria e se beneficia sempre, né, com uma supervisão do profissional, mas mesmo se ele não conseguir frequentar a academia, ele consegue fazer alguns exercícios em casa, ele faz a caminhada dele e tá tudo bem, já é o suficiente para promover saúde, tá? Mas quando a gente tem doenças associadas, é muito importante que a gente saiba fazer uma boa avaliação. E agora, né, o que eu quero que vocês entendam? Que a avaliação do idoso não é igual à avaliação de outro perfil que vocês vão atender, tá? Então, quando a gente fala de exercício físico para idoso, a gente precisa pensar em promover melhoras funcionais, preciso pensar em ter segurança para trabalhar, preciso pensar em ter os indicadores certos na mão para poder direcionar a minha prescrição. Então, eu preciso mensurar a evolução para saber se o programa de treinamento está gerando a resposta que eu espero, porque eu tenho, de certa forma, uma competição com o processo de envelhecimento, de degeneração que as doenças causam. Todas essas doenças, elas são crônico-degenerativas, então elas não regridem, a gente não cura. Então, eu tenho uma competição em relação à fisiologia do sistema, de envelhecimento, à fisiologia da doença, que na minha prescrição eu preciso estar muito bem claro nos indicadores se eu estou atingindo, né, através da estratégia que eu propus, os melhores resultados que seriam possíveis ou não, tá certo? Então, por isso que ter os indicadores certos são parte, né, é parte fundamental da nossa avaliação funcional. Então, primeiro de tudo, conhecer o seu idoso, né? Entender as condições clínicas, quais as doenças que ele pode apresentar, o que é ou não esperado, quais são as medicações que ele utiliza, porque sim, o remédio faz diferença na resposta. A gente vai ter medicações que vão alterar a resposta cronotrópica, a frequência cardíaca pode não subir ou pode baixar demais. Preciso saber que vai dar mais vontade nele fazer xixi, então determinado exercício talvez interromper e falar, o senhor não quer urinar antes? Porque às vezes é coisa besta, galera, mas que às vezes a gente não pensa, mas um escape de urina durante o exercício pode fazer com que nunca mais ele queira voltar para a sua sala de musculação. Por quê? Ele tem vergonha de falar para você que ele não consegue segurar o xixi. E aí a gente sabe que tomando diurético próximo ao horário do treino, ele vai ter vontade de fazer xixi. E que às vezes, se eu não interromper o treino e falar, vai lá no banheiro, esvazia a bexiga, mesmo que ele fale, mas eu não estou com vontade, na hora de fazer um leg press, por exemplo, pode ter escape. E aquilo colocá-lo numa situação constrangedora. Pode ter medicação, como as estatinas, que são utilizadas para controle de colesterol, gerem mialgia, dor muscular, e que às vezes ele vai associar essa dor ao exercício, mas é importante que a gente oriente, o exercício pode causar dor tardia, né? Então, de acordo com o estímulo, mas a gente precisa analisar que se essa dor perdurar por muito tempo, pode estar relacionada ao uso das medicações que o senhor faz. Então, é importante a gente entender das medicações que ele usa, não estou falando para vocês decorarem, mas que vocês tenham minimamente o trabalho de perguntar quais são os remédios, e é uma lista, acaba sendo, de certa forma, extensa, e pesquisar o que é esperado daqueles medicamentos, por que estão sendo prescritos, para entender tais respostas ou não frente ao exercício, tá? Então, minimamente, perguntar e pesquisar. E preparem para a foto, para o print, né, para o que vocês quiserem. Quais são os principais testes que a gente utiliza numa avaliação funcional do idoso?
são esses, tá? E falo com toda certeza para vocês, esses testes são os testes que a gente utiliza do SUS ao Einstein, tá? E falo isso com toda certeza porque lá no Einstein a gente utiliza isso na avaliação do idoso, eu, Carla, utilizo isso na minha avaliação dos meus alunos de personal, e o SUS, as UBSs, as URSs, as unidades de referência de saúde do idoso utilizam esses testes. Até porque eu fiz parte de um projeto em parceria com o Ministério da Saúde em que a gente treinou os grupos, né, os profissionais de saúde do Ministério da Saúde, né, gravamos um EAD aí também para que eles saibam aplicar essas ferramentas de forma correta. Então, são esses os testes preconizados pela literatura e que a gente, na área da saúde, utiliza e aconselha para uma boa avaliação funcional do idoso, que são os testes de CATS, não se preocupem que eu vou entrar em um por um, tá? CATS, Lawton, SARC-F, SPPB, o TUG, que é o Time Up and Go, velocidade de marcha, teste de passadas no lugar e o hand grip ou dinamômetro de preensão palmar, tá? Então, esses são os principais testes. Não existe avaliação do idoso sem fazer avaliação funcional. Carla, vai ter idoso que eu não vou conseguir fazer todos os testes, com certeza, né? Então, esse que eu dei o exemplo que acabou ficando internado por conta de complicação cardíaca, ele saiu da internação, ele não conseguia ficar em pé. Então, eu não conseguia aplicar TUG, não conseguia fazer velocidade de marcha, porque ele não ficava em pé. Então, é até um indicativo de que quando eu reavaliei ele já conseguiu um desempenho, ele conseguia ficar em pé, então ele conseguiu executar o teste, ele está melhorando, tá? Então, entendam que esses são os testes preconizados, beleza? Não preciso me preocupar com composição corporal, não preciso me preocupar com adipômetro, não é o objetivo do idoso, se a gente pensar em promoção de saúde. E antes de entrar nos testes, falar para vocês que uma boa avaliação começa com uma boa anamnese, tá? Então, coletem todas as informações clínicas. Ai, Carla, mas será que isso é importante? Sempre tenha todas as informações, porque às vezes, lá na frente, no passar das suas sessões, vocês vão compreender que aquela informação que ele te deu lá na avaliação agora está fazendo sentido. Então, é importante que vocês tenham histórico médico anterior, histórico de cirurgias prévias, medicações, questões sociais, moradia, com quem mora, se é casado, se não é. Tudo isso faz a diferença. E eu trouxe para vocês um estudo de caso prático que eu vou mostrar para vocês que faz sim a diferença. Beleza? Então, comecem a avaliação com uma boa anamnese. E aí, agora eu vou mostrar os testes para vocês, tá? Então, CATS, tá? O objetivo do teste de CATS é avaliar a funcionalidade na execução das atividades básicas de vida diária. E aqui, como básicas, vocês já têm aqui a descrição. É banho, vestir-se, higiene pessoal, transferência, continência e alimentação. Essas são as atividades que a gente considera como básicas. Tá? E como que a gente avalia? Perguntando. Galera, o teste é super intuitivo, né? Você vai perguntar, não recebe ajuda ou recebe ajuda, ou somente recebe ajuda para parte do corpo para tomar banho? Não recebe ajuda. Então, sim, não recebe ajuda. E aí a gente vai perguntando um por um e faz a somatória. Se o idoso pontuar 6 pontos, a gente caracteriza ele como independente. Se o idoso pontuar 4 pontos, a gente caracteriza ele como dependência parcial. Se ele pontuar 2 pontos, ele tem uma dependência importante, tá bom? E aí a gente tem que ir acompanhando. Ah, Carla, mas sei lá, meu idoso é jovem, né? Meu pai, 64 anos. Galera, tem que perguntar. O óbvio precisa ser dito. Não é você que tem que supor se o idoso toma banho sozinho. Não é você que tem que supor se ele controla completamente a urina e fezes, tá? Então, tem que questionar. Outro teste que é super fácil de aplicar, que é o teste mais do que validado, que é o teste de Lawton, que é para avaliar as atividades instrumentais. Então, CATS são as atividades básicas e Lawton são as atividades instrumentais. Quais são instrumentais? Se consegue usar o telefone sozinho, se faz compra sozinho, se arruma a casa, se ele consegue passar roupa, se ele consegue preparar a refeição. Ah, Carla, mas ele tem empregada em casa. Aí a gente sempre questiona, ou não gosta de cozinhar, é a esposa que lava a roupa, enfim. Se o senhor precisasse lavar as roupas, o senhor conseguiria? Se o senhor precisasse cozinhar, o senhor conseguiria, tá? E aí consegue com ajuda parcial,
com ajuda ou não consegue, tá? Então, a gente precisa pontuar. E aí, a gente faz a somatória. Diferente do CADS, que tem um ponto de estratificação, Lawton, o que a gente sabe é que a pontuação máxima são 27 pontos, né? E o que a gente consegue fazer é de comparação dele com ele mesmo. Não existe uma média populacional para a gente comparar. Então, a gente precisa ter o Lawton dele inicial e nas reavaliações a gente vai comparar para saber a evolução. Se está melhorando, se está piorando ou se está mantendo estável. Beleza? Outro questionário que vocês podem utilizar e super fácil e que é indicativo de risco de sarcopenia é o SARC-F. Então, são perguntas, né, que a gente fala em relação a componente de força, ajuda para caminhar, levantar da cama e da cadeira, subir escadas e quedas, tá? Então, quanto maior a pontuação do SARC, perdão, é isso mesmo, maior indicativo de sarcopenia, tá certo? Então, se o idoso fez no mínimo 6 pontos, né, de 6 pontos para mais, risco alto para sarcopenia. Abaixo de 5 pontos, a gente considera risco baixo de sarcopenia. Beleza? Agora vamos aos testes práticos, vamos dizer assim. SPPB. Galera, SPPB é um teste que, na verdade, são 3 testes em um só, né? Mas é Short Physical Performance Battery, tá? Então, é um conjunto de testes para avaliar a funcionalidade, e aí ele coloca como componentes equilíbrio, velocidade de marcha e o teste de sentar e levantar. Então, a parte de equilíbrio, né, a gente calcula de acordo com a manutenção de cada uma dessas posições do idoso em pé, ficando, né, até 10 segundos em cada posição, e de acordo com cada posição ele faz uma pontuação. A velocidade de marcha, né, que a gente mede numa distância de 4 metros. Então, 4 metros para ir, a gente cronometra, faz a volta, cronometra, utiliza o melhor tempo para dar a pontuação. E o sentar e levantar, que são 5 repetições de sentar e levantar, cronometrando o tempo, tá? E aí, a pontuação máxima do SPPB, cada teste vale 4 pontos, pontuação máxima são 12. Ponto negativo do SPPB, se eu aplicar no meu pai, ele vai fazer 12 pontos, eu acabo tendo um teto, né? Então, eu não consigo ver se ele está melhorando, eu só consigo ver se ele não está piorando. Mas, de acordo com essa pontuação, a gente consegue ver risco de dependência ou dependência do idoso, né? Então, se o idoso ele pontua até 3 pontos, é um idoso dependente. De 3 a 9 pontos, a gente considera o idoso semidependente. Acima de 9 pontos, independente. Tá? Então, é aquele... Lembra lá da funcionalidade que a gente caracteriza autonomia e independência? Esse é um dos testes que a gente consegue avaliar a independência, o quanto que ele é independente para executar suas atividades. Então, de 0 a 3, dependente, depende de outra pessoa para fazer. De 3 a 9, semidependente. Acima de 9, independente. Beleza? Outro teste que é assim, né? Eu falo que se vocês querem investir em um equipamento para avaliação do idoso, invistam num dinamômetro de preensão palmar. Não precisa ser esse daqui, tá? Esse daqui é o mais caro que tem no mercado, que é o único que tem validade científica. Se você precisar para pesquisa científica, precisa ser esse, que é o JAMAR. Agora, existem outros no mercado, né? E aí, não vou falar marca para não fazer propaganda, porque vocês têm a opção de escolha, mas procurem na internet, tem alguns super custo-efetivos que valem, que até um que eu tenho, que eu utilizo nos meus atendimentos. Qual é o objetivo do dinamômetro de preensão palmar? Ele reflete força corporal total, tá? Então, quando eu mostrar o estudo de caso, eu vou mostrar os pontos de corte para você, mas a gente corrige, né? A gente faz 3 tentativas do membro dominante, calcula a média e corrige pelo IMC. Então, eu sei que homens com IMC do idoso, que é adequado, né, que é até 26, a gente considera o ponto de corte de 26,7. Abaixo disso, a gente considera que o idoso está fraco, acima disso, ele está saudável, né? Então, eu consigo verificar força corporal total a partir do teste de preensão palmar.
tem o teste de velocidade de marcha de 4,6 metros, que é diferente do teste de velocidade de marcha do SPPB. Então, a distância é diferente. Por que a gente aplica esse também, Carla, e não só o de 4 metros do SPPB? Porque quando a gente pesquisa na literatura, esse é o teste que a gente tem validado para estratificar síndrome da fragilidade, risco de quedas, que é a distância de 4,6 metros. E a orientação que, para aplicação do teste, a gente tem que começar com o idoso em pé 2 metros antes do ponto inicial e terminar 2 metros depois, para desconsiderar tempo de aceleração e tempo de desaceleração. Então, o idoso está aqui em pé, eu falo, pode ir. Aí ele começa a caminhar, percorre os 2 metros, aqui eu solto o cronômetro, ele continua caminhando, aqui eu paro o cronômetro e ele continua caminhando. Por quê? A gente tem uma tendência a desacelerar perto do ponto final e a gente demora para acelerar e chegar no passo habitual. Não pode correr no teste, uma orientação que a gente tem que dar para o idoso. Caminhe na sua passada habitual. Ah, Carla, mas às vezes o idoso não sabe o que é isso. Eu sempre dou um exemplo para os meus idosos assim. Imagina que o senhor está atravessando uma rua, né? Não é para passear, né? Então, caminhar passeando, mas também não pode sair correndo, tá? Então, é a passada habitual. E a gente tem um dos testes que eu falo que são os melhores, né? Se você fala assim, eu tenho tempo de fazer um teste só, qual que não pode ficar de fora? É esse, o TUG, o Time Up and Go. Por quê, galera? Ele avalia força, velocidade de marcha, equilíbrio e agilidade. O idoso ele começa o teste sentado em uma cadeira, no comando do avaliador, ele tem que levantar da cadeira, percorrer uma distância de 3 metros, fazer a volta em algo que você coloca, um cone, uma bola, uma cadeira, alguma coisa para sinalizar a distância, mas ele tem que fazer a volta, virar, caminhar, voltar e sentar na cadeira novamente. A gente só para o cronômetro quando o idoso senta e encosta na cadeira, tá? E aí a gente tem as literaturas que falam do tempo ideal. Vocês vão ver que tem algumas literaturas que divergem, né? O que a gente acaba utilizando no SUS, por exemplo, o ponto de corte de 10 segundos. Acima de 10 segundos é déficit, abaixo de 10 segundos tá ótimo, tá? Então, o TUG é um teste fácil, rápido, que a gente acaba avaliando tudo. Eu disparo o cronômetro na intenção de levantar, descolou da cadeira, o cronômetro soltou, ele tem que levantar sem apoiar as mãos, tá certo? Ele só pode levantar com apoio se ele faz uso de, por exemplo, bengala ou andador. Aí sim ele pode utilizar nos testes, em todos, em avaliação de marcha, né, na velocidade de marcha e no TUG. Se ele não utiliza bengala ou andador, a gente não vai utilizar no teste. E aí, se ele ficar aqui, ó, tentando levantar e não conseguir, a gente já sabe que ele está com fraqueza muscular de membros inferiores. Beleza? Até aqui tranquilo, pessoal? Tem umas perguntinhas aqui. Vamos fazer? Então, vamos lá. A Michele, colega Michele, perguntou, pediu para comentar sobre o trabalho com os idosos institucionalizados. Como que funciona isso? É. Beleza, eu vou até passar aqui uns slides que eu tenho fotos trabalhando com eles. Eu trabalhei no ambulatório de geriatria do Einstein, a gente tem uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Então, são idosos institucionalizados, tá? Lá, eu vou dar um modelo do que eu tenho experiência, tá bom, Michele? Então, lá a gente tem a divisão dos idosos de acordo com a funcionalidade. Então, a gente tem uma avaliação que a gente chama de AGA, que é a avaliação geriátrica ampla, que é a mesma que o SUS aplica, que é multidisciplinar. Então, eu faço a minha avaliação com esses testes que eu mostrei para vocês. O médico geriatra faz a avaliação dele, que avalia a parte cognitiva também e parte clínica, a fonoaudiologia. Então, toda a equipe faz uma avaliação e a gente senta para discutir. E a gente classifica esse idoso, independente, semidependente e independente. Os idosos independentes, a gente atendia em grupos, tá? E o espaço que a gente tem do ambulatório é como se fosse uma academia, tá? Então, é o centro de reabilitação, mas é como se fosse uma academia. Acho que no começo eu tenho uma foto melhor. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, é aqui, exatamente esse espaço que a gente atendia os idosos institucionalizados. Os independentes, eles têm autonomia e independência para fazer os exercícios sozinhos. Então, a partir da avaliação, eu fazia a prescrição de treino
e atendia grupos de 6 a 8 idosos no mesmo horário. Então, eu ia direcionando o exercício, eu ia orientando, mas é como se eu estivesse numa sala de musculação. Os semidependentes, dependendo da condição, a gente faz trabalhos em grupo e muitas vezes sem equipamento de mecanoterapia, né, de musculação, a gente acaba utilizando mais exercícios funcionais. E eu sempre utilizava grupos com cadeira, tem idosos que conseguem levantar sozinhos, que não conseguem. Então, nas ILPIs, é muito difícil a gente conseguir atender 1 para 1, até para ser custo efetivo e a gente conseguir atender todos os idosos que residem lá. Então, o trabalho em grupo, muitas vezes eu fazia o exercício junto com eles. Por quê? Grande parte dos idosos semidependentes já tinham uma perda cognitiva e eu não conseguia que eles fizessem o exercício se eles não me copiassem, tá? Então, a gente acaba fazendo a intervenção conjunta. Os dependentes lá, a maior parte deles são acamados. E aí, nessa questão, quem atua até hoje são os fisioterapeutas, tá? Então, com os idosos acamados, a atuação acaba sendo da fisioterapia. Dos semidependentes e independentes, a gente fazia nesse formato, do semi em grupo, dos independentes também em grupo, mas de uma forma mais autônoma dentro do próprio centro de reabilitação. E aí, eu vou discutir com vocês, né? Mas, no caso, a gente fazia exercícios de força, exercícios aeróbios, exercícios de equilíbrio, mas de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada idoso, exatamente para atender o que a avaliação estava demonstrando para a gente. Tá. Já pegando o gancho aqui, a colega Cristiane perguntou como faz para avaliar a cognição dos idosos. Beleza, ó. A gente tem alguns testes cognitivos, como o Mini Mental, teste do relógio, que, cara, eu posso aplicar? Mini Mental a gente pode, teste do relógio a gente pode. Qual que é a grande questão? É o que fazer com esses dados. Então, a indicação é que quem faça essa avaliação cognitiva ou seja o geriatra ou seja o neuropsicólogo. Por quê? É com base em dados clínicos, é com base nos testes e, se necessário, o médico vai pedir exame de imagem para fechar um diagnóstico. Não se fecha diagnóstico de demência só com esses testes. Eles são indicativos de que tem uma alteração. Só que uma alteração cognitiva, ela não necessariamente é de uma demência. A gente pode ter um quadro infeccioso que gere essa alteração, a gente pode ter deficiência de vitamina, como vitamina D, que pode gerar essa alteração, a gente pode ter alteração de produção de líquor, né, que gera hipertensão de pressão normal, né, licórica, que gera essas alterações. Então, muitas vezes a gente não orienta o profissional de educação física a fazer esses testes, né, como o Mini Mental, se a gente não sabe o que fazer com os resultados. Então, a indicação começou a observar alteração cognitiva, pede para fazer uma avaliação com o geriatra ou com o neuropsicólogo. A maior parte, eu aqui falo para vocês com toda certeza, dos geriatras, na rotina de consulta, fazem a aplicação dos testes cognitivos, tá? Da bateria cognitiva breve, do Mini Mental, entre outros testes que são de rastreio, porque diagnóstico só é fechado com os testes de rastreio, condição clínica e exames de imagem. Tá, sobre os testes, tem muita gente perguntando onde consegue esse material. Se tem algum site específico? Gente, nos artigos tem tudo, tá? Então, se vocês pesquisarem os artigos científicos de avaliação funcional do idoso, tem tudo. Então, vocês vão ter padrão de referência, aplicação do teste, é tudo da literatura, tá? Então, aqui não é nada criado pela Carla, é o que a gente tira da literatura, que é validado, que é o que a gente utiliza na prática. Tá, e outra pergunta que surgiu muito aqui é de quanto em quanto tempo tem que ser refeitos os testes? Sensacional. Ó, a gente costuma fazer em média de 3 em 3 meses, mas pode ser que, de acordo com a característica do seu idoso, você tenha que antecipar. Falo isso porque, né, a gente tem idosos que passam um tempo de internação ou passam por um processo agudo de alguma doença que ele tem uma melhora muito rápida. E se a gente não reavaliar antes desse intervalo de 3 meses, a gente acaba direcionando a prescrição de forma inadequada. Fica o mesmo treino de forma ineficiente. Então, a gente acaba encurtando. Idosos que a gente fala mais crônicos, de 3 em 3 meses é o suficiente. Carla, precisa ser de 3 em 3 meses? Sim, porque o envelhecimento acaba atingindo o organismo de forma muito mais rápida do que qualquer outra idade, tá? Então, não dá para a gente fazer a avaliação no idoso uma vez por ano, porque a gente perde totalmente o time do processo de evolução funcional, tá bom?
Tá, queria até falar com o pessoal aqui, tem muitas perguntas de doenças específicas, de casos específicos. Depois chama a Carla lá no Instagram e procura lá, mas hoje não vai dar, acho que não Não vai vai dar dar tempo de tempo. responder tudo isso, não. Isso aqui é uma pós-graduação, na verdade, que a gente está precisando. É, mas uma que bateu muito aqui, muita gente perguntando a questão do câncer, como deve ser o trabalho do câncer e se a químio é uma restrição para atividade física. Beleza. Galera, o trabalho com câncer, o que a gente vai focar no atendimento é que esse idoso não perca principalmente força, tá? Porque a tendência do idoso durante o tratamento, seja por quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, é ter alterações fisiológicas em relação à mudança de paladar. Então, eles tendem a comer menos proteína no processo de tratamento, isso facilita a perda de massa muscular e ficar mais tempo parado, tá? Então, é muito importante que carro-chefe do treinamento para o paciente oncológico, força, precisa trabalhar força. E em segundo plano, né, a gente também precisa trabalhar a parte cardiorrespiratória, porque grande parte das drogas utilizadas para combater o câncer desenvolvem a cardiotoxicidade. E a cardiotoxicidade, ela pode ser amenizada com o exercício físico. E o que a gente tem de literatura que comprova são os exercícios físicos aeróbios. Só que o que eu sempre falo para os profissionais, muitas vezes eu não consigo trabalhar o aeróbio se eu não tenho força. Por isso que eu reforço com vocês, carro-chefe é força, porque sem músculo ele não tem força para trabalhar o aeróbio. Se ele fadigar a periferia, ele sobrecarrega a central e a gente não consegue evoluir, tá? Então, preciso da força e preciso do aeróbio. Então, muitas vezes a gente dá um passinho para trás, focar na força, melhora a força, porque uma das queixas principais deles é fadiga muscular, então eles ficam muito cansados, e aí sim a gente começa a trabalhar o exercício aeróbio concomitante. Não existe contraindicação, tá? O que a gente vai ter que tomar cuidado? Se for para quimioterapia e ele tiver acesso definitivo, né? Então ele fica com acesso durante todo o processo de tratamento, o membro em que o acesso está localizado, a gente tem que evitar exatamente para não ter deslocamento do acesso e ter que fazer com que ele troque, tá? Então, o acesso central, muitas vezes, não são todos os pacientes que utilizam, mas quem utiliza, a gente tem que ter esse cuidado. Se for exercício na água, né, a mesma coisa, o acesso pode acabar ficando irritado o local, então a gente não aconselha exercícios na água que sejam tratados com cloro. Então, piscina tratada com cloro pode gerar irritação no local do acesso. E a única contraindicação absoluta, e não é que vai ser durante todo o tratamento, mas que momentaneamente a gente possa interromper, é a anemia. Mas fiquem tranquilos que quem faz tratamento de quimioterapia, o médico sempre vai pedir exame de sangue próximo à próxima sessão da quimio, né? Então, vamos supor que meu aluno tem quimioterapia na quarta-feira, na segunda-feira ele tem que ir no hospital, faz a coleta de sangue para checar se todos os parâmetros estão normais. Se não tiver anemia, segue treinando, tá? A anemia é a única condição que a gente contraindica, mas rapidamente o médico trata, muitas vezes com bolsa de sangue mesmo, para recuperar e preparar para a próxima sessão de químio, porque assim como contraindica o exercício, também contraindica a quimioterapia. E o único cuidado e atenção de vocês é no sentido de se ele está em um processo de infecção, né? Então, pegou uma gripe, pegou um resfriado, dá uma diminuída na intensidade, no volume do treino naquele período, para não competir com o sistema imunológico dele, para deixar ele apto a combater. A gente sabe que exercício físico faz bem para o sistema imune, mas se ele já está combatendo um processo de infecção, a gente não pode abusar na intensidade no volume de treino naquele período. A gente tem que dar uma baixada até para garantir condição suficiente para ele combater. São os únicos cuidados que a gente tem que ter com o paciente oncológico idoso. Tá ótimo. Beleza? Pode seguir. Beleza. Então, antes de ir para o estudo de caso prático que eu trouxe para vocês, né? É sempre importante vocês pegarem esses testes de avaliação e enxergarem o que a avaliação mostra, né? Então, o que vocês vão fazer com esses dados? Eu só vou avaliar para falar que eu avaliei e fiz a avaliação certa? Não. Né? Então, quais são as capacidades que esses dados estão te mostrando que o idoso precisa trabalhar? Preciso focar mais em equilíbrio? Preciso focar mais em força? Preciso focar em parte cardiorrespiratória? Quais os cuidados que eu tenho que tomar? Preciso checar pressão? É de todo mundo? Não. Então, é com base na avaliação que eu vou fazer esse direcionamento da prescrição. Um último teste que eu pulei e tinha esquecido aqui de mostrar para vocês, galera, é o teste de marcha estacionária no lugar, tá? Então, é a marcha estacionária de 2 minutos. É um teste do STEP adaptado para o idoso.
O pessoal, né, que trabalha em saúde, que a gente trabalha em reabilitação, a gente gosta muito do teste de caminhada de 6 minutos. Só que o teste de caminhada de 6 minutos, que é super respaldado pela literatura, muitas vezes para o idoso a gente não consegue fazer, porque ele precisa de um espaço aberto, um corredor de 30 metros, enfim, e às vezes a gente atende em domicílio, não tem. O pessoal nas UBS sempre reclamavam quando a gente dava o treinamento que eu não tenho um corredor de 30 metros que eu posso ficar caminhando por 6 minutos com o idoso para fazer o teste. E um teste que é validado na literatura e que hoje a gente também utiliza muito para idoso é o teste de marcha estacionária. Então, é um teste de passada no lugar, é como se ele estivesse marchando no lugar durante 2 minutos, que é um teste de avaliação cardiorrespiratória. Eu não vou avaliar risco dele infartar durante o teste, porque não é um teste nem submáximo, nem máximo. É um teste comparativo de condicionamento cardiorrespiratório, de quantas passadas ele dá no período de 2 minutos, ou se ele precisa interromper antes, tá? Então, a gente compara ele com ele mesmo, pelo movimento de marcha de 2 minutos. E aí vamos para o nosso estudo de caso prático. Então, eu trouxe um estudo de caso para vocês real, tá? De um paciente meu, para vocês verem como que foi o meu raciocínio desde a avaliação, o que eu colhi de dado, o que eu fiz na anamnese, como foram os resultados do teste pré e pós-intervenção. Então, aqui é um senhor, homem, de 87 anos, histórico médico anterior, engenheiro químico, aposentado, viúvo, mora sozinho. Quem está acompanhando ele na avaliação é o filho. Ele apresenta diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade central. Refere ser independente para as atividades de vida diária, mas começou a perder a autonomia. Refere que está percebendo que esquece coisas como nomes, fogão aceso, pagar as contas, e foi orientado pela geriatra a ter cuidador e está um pouco resistente a ter um cuidador dentro de casa com ele. Como diagnósticos recentes, apneia obstrutiva do sono, doença de Alzheimer, então recém-diagnosticado com Alzheimer, e fragilidade, síndrome da fragilidade. Hábitos relevantes, consumo de álcool e tabaco eventualmente, a esse eventualmente ele referia nos fins de semana. O Mini-Mental, que é aquele teste que vocês questionaram sobre cognição, pontuação 17, que é uma pontuação alterada. Só para vocês terem uma ideia das perguntas do Mini-Mental, não fui eu que apliquei, eu já recebi isso do filho, né, que trouxe da avaliação geriátrica. Mini-Mental pergunta assim: qual é seu nome? Quantos filhos você tem? Você sabe aonde você está? Qual bairro você está? Mais ou menos que horas são, né? Aí fala, eu vou falar 5 palavras, você tem que repetir. Caneca, cachorro, não lembro as palavras, tá, pessoal? Mas é mais ou menos assim. Aí ele tem que repetir. Aí ele começa uma parte de contas. E isso é esse número mesmo. 100 menos 7, 93 menos 7, 86 menos 7, 79 menos 7. Então, ele tem que fazer a parte do raciocínio numérico. Depois da parte de contas, volta. Quais foram aquelas 5 palavras que o senhor me falou anteriormente? Aí fala assim, agora eu vou escrever uma frase, o senhor tem que obedecer. Aí está escrito num papel, feche os olhos. Aí o idoso tem que fechar para saber se ele sabe responder a comandos. Aí o avaliador fala assim, agora o senhor vai pegar um papel, só falando. Pegue um papel, dobre ao meio e coloque ao chão. Então tem que ver se o idoso consegue responder esses comandos. Parece besteira, pessoal, mas esse senhor, por exemplo, é um senhor que super engana na parte de cognição. Por quê? Ele é formado, ele é instruído, ele tem uma boa conversa. Se a gente só conversasse, jamais eu falaria que ele tem algum tipo de alteração cognitiva, tá? Mas deu alterado tanto o Mini-Mental quanto o teste do relógio. O teste do relógio é simples, é para ele desenhar um relógio e colocar uma determinada hora. E aí a gente vê dos relógios mais absurdos que vocês possam imaginar. Depois deem um Google aí e procurem teste do relógio alterado. Vocês vão ver o que acontece na realidade, porque a realidade é essa, é a alteração grotesca. Em relação a quedas, né, referia a uma queda no ano, né, ao atravessar a rua e nega fraturas. E as medicações em uso: metformina para diabetes, indopamina, rosuvastatina, esomeprazol, ticagrelor, AS, amlo, losartana, bromazepam, fluoxetina e memantina. Então, dá para ver que ele estava tratando todas aquelas doenças que ele referiu: diabetes, hipertensão, dislipidemia, parte cognitiva, né, medicação para sono. Então, que a médica geriatra estava fazendo um combinado aí para tratar todas as complicações que ele tinha a ter, que ele já apresentava. Então,
quando, né, a gente pega um idoso desse, né, que está acompanhado do filho, e na maior parte das vezes, nessa idade, quem acaba facilitando o processo para o exercício físico é o filho, né? Eu tenho que pensar, qual é o meu objetivo com esse idoso, né? Então, o que eu quero garantir para ele? Eu quero garantir independência nesse processo de finitude, porque entendam que ele está com diagnóstico de Alzheimer, o Alzheimer é neurodegenerativo, então ainda não afetou a parte motora dele, mas vai afetar. E, na medida do possível, conseguir manter uma irrigação de sangue suficiente para o cérebro para minimizar esse efeito da doença de Alzheimer. Qual é o local que eu vou atender esse idoso? É em casa, é na academia do prédio, em alguma academia, em alguma clínica? Então, isso vai me direcionar em relação à minha prescrição também. Qual é o tipo de exercício que eu quero proporcionar? Cargas? Quais são os riscos que ele apresenta por conta dos diagnósticos? Quais são os cuidados que eu tenho que ter antes, durante e depois? E eu sempre tenho que estar atento às respostas, tá? Então, como que ele responde a cada exercício? Primeiro passo, né, quando a gente vai fazer a avaliação, coletar os sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial e saturação, tá? Então, preciso ter isso para ver isso no repouso e durante o esforço em alguns testes que a gente vai fazer. Que dados que eu tive da avaliação inicial dele, né? Então, tinha peso e altura, circunferência da panturrilha para idoso é legal a gente aferir, porque é um indicador de sarcopenia também, tá? Então, aqui pelo peso e altura, vocês podem perceber que realmente tinha uma obesidade central. No teste de CADS, ele apresentava uma dependência parcial para a execução das atividades básicas. No teste de Lawton, ele apresentou 14 pontos, então um desempenho ruim. Lembram que lá é 27 a pontuação máxima, mas aí eu vou utilizar para comparar ele com ele mesmo, lembrando que Lawton, principalmente, é a autonomia, e como ele já tem uma perda cognitiva, a tendência é que eu não melhore esse Lawton, é acompanhar a velocidade de progressão da doença de Alzheimer, certo? Em contrapartida, o hand grip dele estava 40, tá? Que para o IMC do obeso tem que estar acima de 26,7. Estava sensacional. Então, ele tinha força suficiente para fazer exercício, vamos dizer assim. O teste de velocidade de marcha, de 8 segundos. Velocidade de marcha também, pontuação boa. Porém, o SPPB, ele fez 7 pontos. Carla, por que ele fez 7 pontos? Porque o equilíbrio dele estava terrível. Então, por ele ser uma pessoa alta, estar acima do peso, apesar de ter força, ele não tinha equilíbrio. Então, ele já apresentava um risco de queda. Não à toa que, comparando o SPPB com o TUG, lembram que o TUG, eu falei para vocês que é 10 segundos? Ele fez de 18,99. Qual que foi a principal dificuldade dele? Caminhar sem desequilibrar. Então, ele apresentava aí um certo desequilíbrio. E na sarcopenia, né, no teste do SARC-F, a gente colocou, ele estava bem no ponto de corte para início da sarcopenia, tá? Na parte cardiorrespiratória, do teste de marcha estacionária, ele fez 30 subidas, né, durante 2 minutos, e na verdade ele não completou os 2 minutos, porque eu interrompi o teste devido ao aumento acentuado da frequência cardíaca, que para a idade dele, a gente calcula como base lá os 220 menos a idade, começou a subir mais de 125, interrompi, né, porque eu não posso fazer um teste máximo com ele sem controle, e não é o objetivo do teste, como o teste máximo ou submáximo. E aí, na hora que eu fui aferir a pressão dele realmente estava alterada, e interrompi o teste. E aí a gente coloca a observação, teste interrompido por conta de aumento. E na reavaliação a gente faz essa comparação. Então, de forma simplificada, né? A avaliação dele me deu um SPPB de 7, um hand grip de 40, uma velocidade de marcha de 8 segundos, um TUG de 18,99, marcha estacionária 30 subidas, SARC-F 6 pontos e critérios para fragilidade, que a gente eu acabei não entrando em síndrome da fragilidade com vocês, porque não dá tempo, né? Uma doença à parte muito específica, mas só para vocês entenderem, ele é a velocidade de marcha, inatividade física, e aí a gente tem um processo o dele era inatividade física, velocidade de marcha reduzida, hand grip não que estava normal, e perda de peso espontânea, tá? Então, ele tinha 3 critérios para fragilidade, e a gente considerava o idoso como frágil. Qual que foi a minha conduta em relação à prescrição do treinamento para ele, tá?
Então, primeiro de tudo, quais cuidados eu tinha que ter antes de iniciar a sessão? Sempre aferir a pressão arterial dele, tá? Então, como ele era hipertenso, tomava trocentas medicações para hipertensão, precisava aferir a pressão arterial. Ele tinha diabetes. Carla, eu preciso obrigatoriamente fazer glicemia, sendo que ele não faz uso de insulina? Galera, não é, vamos dizer assim, obrigatório, mas principalmente para um idoso que tem um alto risco de queda, eu queria entender como que estava sendo a resposta no padrão glicêmico, até para ajudar, porque glicemia alterada aumenta risco cardíaco e aumenta também a chance de demência. Então, eu queria controlar, não fazia sempre, até para não interferir na adesão ao exercício, mas nas 4 primeiras sessões para entender qual era o padrão dele de resposta, se subia mais ou se diminuía frente ao esforço. Acompanhava a saturação durante os treinos e acompanhava a escala de prazer e desprazer. Por quê? Pela idade, a chance dele não aderir ao exercício era alta. Então, eu queria proporcionar exercícios que ele precisasse, né, que ele precisa realmente fazer, mas que também ele sentisse um prazer para realizar. E entendam que isso não é só no tipo de exercício, mas vou dar o exemplo dele, né? Ele queria fazer caminhada, apesar de a gente primeiro precisar trabalhar força, ele sempre teve o desejo de fazer esteira. Só que ele tinha, um baixo condicionamento, né? Tinha um certo desequilíbrio, mas eu falava, se eu não colocar ele na esteira, ele vai sentir, de certa forma, a incapacidade e vai desanimar do treino. Então, eu fazia esteira com ele sim. Só que eu ia monitorando, né? Primeiro, um volume baixo, monitorava a percepção de esforço para 13, que é o ligeiramente cansativo, e a velocidade eu encontrava pela percepção de esforço. E escala de prazer e desprazer. Em 2,8 km por hora, ele sentia prazer em estar caminhando. A partir do momento que eu tornava aquilo extenuante para ele, ele não gostava de fazer. Então, ele avaliava como desprazer. Então, como que eu achei essa velocidade? Pela PSE e pela percepção de prazer e desprazer. Além disso, fiz os exercícios resistidos para grandes grupos musculares e trabalhava exercício de equilíbrio no final da sessão. Eles adoram trabalhar equilíbrio, por mais que seja difícil, eles falam, é cansativo, né? É desafiador. E o fato de desafiá-los faz com que eles se sintam motivados a fazer o exercício. Eu vou dar alguns exemplos de exercício de equilíbrio para vocês. Então, o que eu tive de resultado? Após 4 meses, estabilizou a pressão arterial, né? Teve indicação para passar com a avaliação do fisioterapeuta para uso de dispositivo, porque o equilíbrio dele não estava bom, né? Então apresentava um risco de queda, e como ele morava sozinho, não é seguro ele ficar sozinho em casa sem ninguém para andar com ele. Então imagine que ele precisasse levantar na madrugada para ir no banheiro, né? O filho não conseguiu convencer ele a contratar o cuidador. Isso é uma opção da família, a gente não pode obrigar. O que acaba acontecendo? O risco de queda, né? Então, assim, se ele não vai ter uma pessoa que auxilie ele nesse momento, a gente acaba indicando o dispositivo. Carla, precisa do fisioterapeuta? Precisa, né? A gente tem diversos dispositivos no mercado, tá? Então, bengala, a gente tem, quando fala em questão de desequilíbrio, a gente utiliza os com rodinha, tá? Esse daqui que o pessoal está acostumado a enxergar, o idoso, o pessoal, não é indicado para quem tem desequilíbrio ou velocidade de marcha baixa. Isso é indicado para pós-cirúrgico, pessoas que não podem fazer descarga de peso. Qual que é a diferença desses 3? Esse daqui com 2 pontos fixos e 2 rodinhas é aquele idoso que tem baixo equilíbrio e baixa velocidade de marcha. Então, o andador não pode ser muito rápido e precisa ter suporte para ele poder se apoiar. O com 4 rodas é aquele idoso que não tem tanto equilíbrio, mas tem uma velocidade de marcha até que razoável. O com 3 pontas é aquele idoso que tem um certo equilíbrio, mas não tem velocidade de marcha boa. Eu, Carla, conheço, estou passando para vocês, mas não somos nós que avaliamos, tá? Quem avalia isso é o fisioterapeuta. Então, voltando aqui nos dados, né? Então, pelo processo, né, de exercício, eu percebia que eu sozinha não ia conseguir garantir segurança para ele no equilíbrio, e a gente está num processo crônico degenerativo, precisava garantir minimamente a segurança dele. Então, eu orientei o filho que ele procurasse um fisioterapeuta para avaliação de dispositivo. Dos testes finais, né, o SPPB manteve 7 pontos, o TUG melhorou, né, então estava 18,9, foi para 16, velocidade de marcha também melhorou, teste de passadas no lugar também melhorou e a força também melhorou. Então,
de forma, né, vamos dizer assim, que apesar da limitação em relação ao potencial que eu consigo levar de melhora para esse idoso, eu estava atingindo, né, então, mantendo uma boa prescrição, conseguindo fazer com que esse idoso evoluísse, beleza? E aí, como dicas para vocês, né, eu vou abrir ainda para perguntas, né, a gente vai ter aí uns 10 minutinhos para pergunta, mas quem quer trabalhar com o idoso, primeiro de tudo, precisa ter paciência, tá? E empatia. Galera, paciência, porque, primeiro, os resultados não vêm da mesma velocidade que a gente consegue com outros perfis de clientes, tá? Paciência para saber escutar e não apenas ouvir o idoso. Muitas vezes nós somos os únicos profissionais que estão na rotina dele fora de casa. Tem idoso que mora sozinho, que não vê ninguém durante a semana, só vê a gente. Tem idoso que mora com outro idoso e não aguenta falar das mesmas coisas com o idoso, e nós somos os únicos que estão lá de fora do mundo dele. E nós somos os únicos profissionais de saúde que estão com uma frequência alta na rotina de vida deles, tá? Então, tenham paciência, tenham escutativa, tenham empatia, saibam se colocar no lugar do idoso, muitas vezes acolher os problemas que eles vão levar, né? Acolher as situações. Trabalhar com saúde tem a ver também com empatia e paciência, tá? E se empoderem, porque a gente tem um alto potencial, né, de tratar, de curar, de dar qualidade de vida, né? Eu falo que o exercício físico é uma polipílula, a gente consegue ajudar em todos os âmbitos de saúde e principalmente de saúde do idoso. E antes de abrir para perguntas, vou passar um último vídeo, eu prometo, mas para abrir a mente de vocês e empoderá-los como profissionais de saúde. Opa, professora, estão perguntando se tem som no vídeo, está sem som para eles. Tá sem som? Ixi. Antes de compartilhar, tem uma opçãozinha ali embaixo, lá na Zoom mesmo, que compartilha o som. Vê se você consegue ver. Na verdade, é só uma musiquinha de final, de fundo. Não, sem problema. Não faz tanta diferença. Beleza.
Então é isso, né, pessoal? Na verdade, trabalhar com saúde é isso, é saber lidar com a diversidade, né? A gente tem que ter empatia, e quando a gente fala em idoso, não é só empatia com o idoso, mas com a família, que muitas vezes procura a gente com essa necessidade de acolhimento, e por isso que também é fundamental a gente se preparar, conhecer as necessidades para a gente ter segurança no processo, né? Então a gente tem que dar as mãos, né, para a família, para o idoso, para a gente estar junto no processo de envelhecimento, no acolhimento, né, na promoção de saúde. A gente é fundamental tanto para suporte físico, psicológico e social dos nossos idosos, né? Então é o que eu falei para vocês. Muitas vezes nós somos os únicos profissionais de saúde que estão lá quase que diariamente com eles, que vão ser nós somos os olhos da equipe de saúde, né? Então se empoderem desse processo, né, tenham uma boa comunicação com os médicos, com os familiares, para tornar isso de forma efetiva, tá? Então, antes de abrir de novo para as perguntas, deixar aqui mais uma vez os meus canais, minhas redes sociais, né? Então, o YouTube e o Instagram, para quem quiser mais conteúdo sobre atividade física e saúde. 2 horas é o que o Bruno falou, passar super rápido, né? São conteúdos que a gente consegue trabalhar aí uma pós-graduação inteira, mas fiquem aí à disposição para entrar em contato comigo sempre no que eu puder ajudar, né? E finalizar, antes da gente ir para as perguntas finais, com essa mensagem de Einstein, né, que fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. Então, espero que vocês tenham, quem ainda não trabalha com idoso, quem ainda não tinha enxergado esse mercado, ou essa oportunidade de fazer bem para outras pessoas, enxerguem, né, vejam o bem que a gente pode trazer, a qualidade de vida que a gente pode proporcionar a essa população. Vamos lá para as perguntas. Obrigada mais uma vez ao CREF, parabéns aí pela iniciativa e espero ter colaborado de alguma forma aí com vocês. Olha, está chovendo aqui de elogios, pedido de pós-graduação, volume 2 aqui desse curso. Foi sensacional, foi muito bom mesmo. É até uma métrica que eu uso, a coisa não tem nada científico não, tá? É só uma métrica que eu uso, porque a audiência das capacitações varia muito de acordo com o horário, com o tema, mas eu olho pela taxa de adesão e, tipo, ninguém saiu. Ficou todo mundo aqui do começo ao fim. Então, isso é uma evidência muito grande de que fez sucesso e que agradou todo mundo. Mas vamos aproveitar aqui o finalzinho aqui para colocar mais algumas perguntas. Eu anotei várias, não vai dar tempo de fazer todas, tá, pessoal? Mil desculpas, mas eu vou tentar pegar aqui as que mais se repetiram. Atividade aquática, existe alguma restrição, questão da segurança, até questão de saúde mesmo? O que tem a dizer sobre isso? Não tem restrição, pessoal. E você sabe que aquela ideia que o exercício aquático é melhor que o exercício em solo, também não existem evidências sobre o assunto, tá? Tudo que a gente tem de comparação é que tão bom quanto o exercício na água é o exercício em solo. O único cuidado que a gente tem, né, é em questão de ajuste do local em que a piscina está inserida, né? Então, se o banheiro é ajustado por conta de risco de queda, mas a piscina em si, risco de infecção não tem porque a piscina é tratada, né? Então, pode trabalhar tranquilamente. É só ver se o ambiente está apto a receber esse idoso, né? Então, o vestiário, né? O trajeto do vestiário até a piscina. Isso é o que mais preocupa a gente do que a piscina propriamente, e não existem diferenças em relação à eficiência do treino aquático ou em solo. Tá ótimo. Covid, restrições, alguma coisa específica? Como trabalhar com idoso e a Covid? Sensacional, gente. Covid, na verdade, precisa de exercício no pós, tá? Então, teve intercorrência de Covid, ficou afastado. O que a gente acaba distanciando, né? De acordo com a sintomatologia. Então, foi um período, né? Foi caracterizado como Covid grave, precisou de internação, precisa de uma avaliação médica antes de retomar o exercício físico. Foi um idoso que testou positivo com sintomas leves, a partir, né, do tempo que ele ficou em isolamento, a gente conta 7 dias, pode retomar o programa de treino, claro que a gente ajusta de acordo com a intensidade. Testou positivo, mas sem sintomas, interrompeu, vamos dizer assim, acabou aquele período de isolamento social, já pode retomar o programa de exercício físico, tá? Sempre pensar que na hora de retomar, a gente vai precisar ajustar a intensidade, porque parece pouco, mas uma semana que ele fica em casa, ele já acaba tendo uma perda de massa muscular significativa e tem que ajustar algumas características do treino.
Uma dica que eu dou sempre para vocês, mesmo aqueles idosos que não tiveram sintomas, acompanhem por um período frequência cardíaca, tá? Porque uma das sequelas do COVID que a gente tem visto na literatura é miocardite, e aí a gente acaba observando isso de acordo com a alteração de frequência durante o treino, né? Então, quando tem uma frequência, um aumento exagerado com uma intensidade muito baixa, e aí precisa de avaliação médica, e saturação, né? Então, se ficou algum resquício, alguma sequela da parte respiratória, que, né, de certa forma, em repouso não é manifestada, mas quando a gente coloca o idoso no esforço, isso pode aparecer, tá? Então, qualquer alteração, sinalize, né, o seu idoso que precisa de procurar de uma avaliação médica, tá bom? Tá, antes da próxima aqui, tem muita gente pedindo para voltar o slide com seus contatos. Consegue Sim, voltar lógico. A gente volta agora. Aqui, pessoal. Isso. Tá, e aí também, mais uma coisinha, tem muita gente aqui perguntando dica de pós-graduação, gerontologia. Pessoal, a gente não pode fazer essa indicação específica, isso que eu ia falar, a gente não pode, essa qualquer coisa entre em capacitação contato é do comigo. conselho. Então, procura ela lá depois, conversa lá com ela, porque se uma capacitação do conselho, a gente indica a instituição A, não a pode. gente tem as outras instituições, todo o outro abecedário inteiro caindo de pau em cima do conselho. Então, não vamos polemizar, não. Foi sensacional a tarde. Não vamos fazer isso mesmo, polêmica por favor. aqui, procura ela lá depois. E, bom, ela, com certeza, ó, tem livro para indicar, tem tudo lá. Vê com ela lá depois, por favor. Cardiopatia cardiopatia, muita gente perguntando, alguns toques, e também alguns perguntaram sobre a questão do marca-passo. Se pode ou não fazer exercício com marca-passo? Sim. Deve, tá? O que a gente precisa entender de marca-passo? Dependendo do tipo do marca-passo, a gente tem o marca-passo que só controla o ritmo cardíaco, a gente tem o cardiodesfibrilador implantável, então que pode ter uma interferência durante o esforço, então às vezes o paciente está lá caminhando, se ele tiver uma ineficiência elétrica, o marca-passo age, dá um choque no coração, vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo é entender qual é o tipo de marca-passo. O segundo ponto é entender qual zona-alvo o médico ajustou a frequência cardíaca, tá? Porque o que eles acabam colocando no equipamento? O coração tem que manter uma frequência cardíaca de X a Y, tá? Então, é importante que a gente entenda se ele colocou o marca-passo sem fazer exercício, que ele sinalize o médico que está fazendo exercício físico agora, porque talvez o médico deixe uma janela maior. E sempre acompanhar a frequência cardíaca, tá? Então, assim, precisa ver se o ritmo cardíaco está sendo mantido de forma normal durante o programa de treinamento. O refluxo na válvula mitral? Também precisa acompanhar, tá? Então, tudo que a gente tem de alterações cardiovasculares, pessoal, eles vão ser refletidas aonde? No principal indicador que a gente tem de função cardíaca, frequência, tá? Então, qualquer alteração de válvula, de ritmo, de entupimento de artéria, né? Então, de dislipidemia, frequência cardíaca vai ser o nosso, vamos dizer assim, espelho. É por onde a gente consegue avaliar se está tendo alteração. Não só a frequência, né? A gente precisa acompanhar isso como dado numérico, palpável, mas junto com a parte de percepção subjetiva de esforço. Tá, parará, vamos aqui. Hipotiroidismo. Muito comum no idoso, tá? O que a gente precisa entender? Primeiro de tudo, se está sendo tratado, tá? Então, o hipotiroidismo, ele não afeta só a questão de ganho de peso, de alteração hormonal, mas interfere na parte cognitiva, tá? Então, se confunde muito os sintomas com a questão demencial, então a gente tem que até observar se o idoso começa a ter discurso desconexo, até para orientar a família a procurar avaliação, mas em relação ao exercício físico, a gente não tem nenhuma contraindicação ou indicação específica do exercício, a gente pode seguir vida normal, só sempre ficar atento a sinal e sintoma, né? Então, orientar e falar, ó, precisa buscar uma avaliação médica e tratar, tá? É super fácil tratar hipotiroidismo, medicação segura, não altera a resposta no exercício, segue normalmente. Tá, a última aqui, só dá tempo de mais uma, infelizmente. Problema na coluna ou alguma tipo osteoporose, alguma coisa do tipo? Galera, problema na coluna, né, e problemas osteomusculares, muito comum no idoso, né? Então, o nosso objetivo é fortalecer. Tudo quando a gente fala em articulação, seja por problema de osteoporose, né? E aí questão que pega toda a parte óssea, mas articulação, desgaste, hérnia, condromalácia, artrose, artrite. Qual que é o nosso papel, né? Respeitar a amplitude de movimento, e a gente tem que trabalhar para que isso seja evoluído com o passar das sessões, né? Então, que a gente consiga evoluir,
mas fortalecer musculatura que envolve aquela determinada articulação para diminuir sobrecarga óssea, tá? Então, quanto mais fortalecida, menor a sobrecarga, menor incômodo, menor dor. Então, por isso que eu brinco com vocês, fortalecimento é o carro-chefe para idoso. A gente precisa de força para conseguir minimizar a dor e diminuir o risco de doença. Bom, tá ótimo. Infelizmente, estourou aqui nosso horário, não dá mais. Professora doutora Carla Montenegro, tem que falar com todo, né, nome e Imagina, Bruno, sobrenome, pelo porque amor. foi uma aula assim, maravilhosa, todo mundo elogiou muito, foi muito legal, nota 10. Então, em nome de todos os colegas aqui, em nome do CREF1, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, gente. Agradeço primeiro a atenção, parabenizo a todos pela dedicação, né? Então, dedicar 2 horas aí do dia para se aprimorar, para conhecer mais, para entrar na área da saúde com tudo. E a oportunidade do CREF, parabenizá-los aí pela ação. É muito gratificante a gente poder colaborar com outros profissionais e a gente conseguir expandir ainda mais o nosso papel dentro da área da saúde. Parabéns ao CREF. Obrigado, professor Bruno, aí pela oportunidade. Valeu, foi ótimo. Agradecer ao Igor, que está aí escondidinho atrás, nosso anjo da guarda, que fica aqui resolvendo os problemas aqui da tecnologia. E, mais uma vez, parabenizar todo mundo que está aqui com a gente, porque é diferente. A gente tem um conselho aqui no Rio, são 52 mil profissionais registrados, e a gente tinha 130 que abriram mão aí do seu horário de trabalho e tudo para adquirir conhecimento. Então, isso é bem legal, bem gratificante. E, pessoal, vocês são diferenciados, tá? Não é todo mundo que faz isso, não. Então, de parabéns aí, todo mundo. Valeu, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tem um videozinho agora aí dos 24 anos. E parabéns para nós, né? Parabéns para todo mundo. Sempre fui uma pessoa sedentária. Era mais fácil pedir uma pizza, assistir um filme e ficar em casa. Eu mal conseguia brincar com meu filho. Bebia, fumava, sem me preocupar com o mal que eu estava fazendo para mim mesmo. Até que um dia, meu corpo mandou um sinal físico e mental. Eu precisei reagir. Bora! Vamos! Mas não foi sozinho. Você me ajudou a enfrentar esse caminho desafiador. Com garra, foco, persistência e muito otimismo. Hoje eu sei que a estrada é longa, mas a vitória é certa. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada, tudo de bom. gente. Parabéns. Sucesso para todos.